Bom, lá vamos nós para o nosso último vídeo, que vai ser aí a funcionalidade de consolidação de bases. Para quem conhecia e trabalha muito bem com essas consolidações de bases, sabe que esse é um trabalho um tanto quanto árduo, né, por assim dizer, dentro da solução, onde você pega uma tabela, extrai ela para uma nova tabela, seleciona o que você precisa e marca aquela famosinha opção anexar. Assim, consequentemente, eu vou abrindo todas as subsequentes tabelas e vou fazendo a mesma operação para que todas as tabelas sejam consolidadas em uma única base no ACL com todos os registros. O ponto aí não é a forma como é feito, mas algumas características dessa atividade dentro do ACL, onde eu preciso ter exatamente os mesmos campos, com as mesmas propriedades, ou seja, se eu vou extrair uma tabela que tem 10 campos, todas as outras tabelas precisam ter os mesmos 10 campos e com as mesmas propriedades, todos eles sendo numéricos na mesma ordem. Se eu tenho um campo, que é o último campo, nesse caso o valor, e ele é um campo, óbvio, de numérico, todos os campos precisam ser numéricos. Se eu tenho um campo texto, por exemplo, o número do cartão, todos têm que ser texto. E além do mais, se o primeiro arquivo que você colocou para consolidar tiver 30 de comprimento e algum deles tiver 29, você vai passar a ter um desalinhamento. E ele não faz essa consolidação de uma maneira tão eficiente. Então, aquela opção do comando extrair, deixa eu colocar aqui, que é a opção anexar, ela se transformou de um parâmetro de um comando para um comando novo chamado anexar. E ele se tornou altamente eficiente comparado com o método tradicional. O ACL ele faz algumas harmonizações, então se alguns campos tiverem algumas propriedades aí diferentes, o ACL tenta harmonizar e consolida de maneira correta. Então, por exemplo, aqui, ó, transações de abril. Eu tenho número, código, data, cliente, descrição e valor. Tenho ele para abril, tenho ele para maio, para a segunda parte de maio. Eu vou te dar uma situação onde eu tenho a base de março, apenas um exemplo fictício para explorar a funcionalidade, eu tenho quase todas as informações, exceto o valor. E ainda assim, com esse comando, eu consigo consolidar essas 4 bases. Então, se eu abrir o menu lá dados e ir no comando anexar, olha que diferença. Eu tenho aqui uma área onde eu vou colocar todas as bases que eu quero fazer a consolidação, inclusive aquela base que falta o campo de valor, olha só. Então, quando eu for fazer esse comando anexar, né, gerando um fruto que é a consolidação das bases, se eu marcar essa opção aqui, ó, somente campos comuns, ele vai trazer todas as informações que é comum a todas as tabelas selecionadas. Isso significa que ele irá consolidar as 4 tabelas, desconsiderando o campo valor, porque em uma das bases não existe informação. Agora, se eu não marcar essa informação, ele vai trazer os campos de valor dessas 3 bases e quando for o momento de consolidar a base de março, ele passa a aplicar uma área livre onde eu não tenho valor, ele deixa tudo zerado. Por que tudo zerado? Porque é um campo numérico. Então, esse campo que não existe, ele passa a considerar na nova tabela, só que mostra tudo zero. Se o campo fosse um campo inexistente aqui, mas porém do tipo texto, ele iria considerar uma área vazia apenas para mostrar que eu tenho uma área ali sendo utilizada por outros campos. Então, se eu colocar aqui uma tabela chamada consolidado, ele vai fazer o anexo dessas 4 bases. Então, ele gerou aqui a tabela, consolidou todas as informações das 4 tabelas. Olha que rápido. Muito diferente do outro método. E olha só, essa daqui provavelmente é um conjunto de registros daquela base de março. Não existindo o campo valor, ele mostra aqui zerado, muito rápido comparado ao outro modelo. Então ele fez essa consolidação. Provavelmente essas linhas em branco aqui é quando eu importei alguma dessas bases lá na planilha do Excel, tinha algumas linhas ali que eu devo ter pressionado o Enter, ele trouxe esses registros zerados, podendo depois fazer um filtro
ignorando essas informações. Então, dessa forma, a gente acaba de encerrar o quarto e último vídeo dessa sequência de vídeos sobre as novidades do ACL 13. Iremos publicar aí nas redes sociais para que todos vocês possam ter acesso. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, qualquer consideração. Nós podemos entrar em contato com vocês para poder fazer aí quaisquer esclarecimentos adicionais. Muito obrigado pela atenção.